Fala, Rede Alunos! Dia 20 de fevereiro tem prova do vestibular da UEL, Universidade Estadual de Londrina. Vai ter redação, já tá batendo na sua porta esse vestibular. Então eu separei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre as características de como funciona esse vestibular, qual tipo de texto pode cair, como foram os últimos temas, para que você entenda aquilo que você vai precisar fazer, desempenhar para mandar muito bem no seu texto no dia da prova. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de português e redação aqui do Redação Online, e eu sempre apareço aqui, né, com muita dica de língua portuguesa e também muita dica de redação para vocês. Até porque nós somos uma plataforma de correção de redação. Então aqui a gente corrige a sua redação de qualquer vestibular do sul do país, do sudeste, do norte, do nordeste, qualquer vestibular, assim também como qualquer concurso público, tá? Porque a nossa plataforma você consegue enviar o edital, você consegue enviar os critérios de correção, você consegue selecionar a banca, tá? Então é bem importante para você ter a sua redação corrigida, porque o que eu vou fazer agora aqui é explicar para vocês como funciona a Universidade Estadual de Londrina, como ela traz os tipos de texto, né? Mas o melhor é que eu pudesse corrigir o seu texto para olhar e falar assim, olha, realmente aquilo que você escreveu aqui tá de acordo com o que a banca quer no dia da prova, né? E para que você sempre acompanhe o nosso canal, fique por dentro, já deixa seu like, ativa a notificação, sabe que toda semana tem vídeo novo, você pode sugerir também aquilo que você quer acompanhar aqui no canal. Agora a gente vai falar da Universidade Estadual de Londrina. E a primeira coisa que eu tenho para te dizer é, você vai escrever de 2 a 4 textos, mas você não precisa se desesperar, preocupar, se descabelar neste momento, neste exato momento, tá? Deixa pra depois, deixa pra outro momento. Porque assim, diferente do que a gente vem acostumado aí em mais de 90% dos vestibulares hoje, que cobram texto dissertativo ou que cobram um texto de 30 linhas de outro gênero, de outro tipo, a Universidade de Londrina, a estadual, né, de Londrina, ela vai trazer textos menores, tá? Então ela traz a possibilidade de vários textos. E a gente não tem como dizer para vocês hoje especificamente qual vai ser o gênero cobrado, qual é o tipo de texto que eles querem, nem a quantidade de linhas. O que a gente sabe é que no ideal, né, não são cobrados mais de 30 linhas totais, são textos menores, são textos curtos, tá? Pode ser cobrado resumo, pode ser cobrado sim, texto dissertativo, argumentativo, Chay, alguma coisa parecida com o Enem pode cair? Pode cair. A gente já vai olhar aqui vários temas que caíram nas últimas provas, né? Mas o ideal é que você vá preparado para uma multiplicidade aí de possíveis tipos de texto, você esteja assim com bastante afinidade nos gêneros textuais que costumam cair, né? Para que você não seja surpreendido. Assim como você também não seja surpreendido na temática, que muitas vezes o tema é super explícito e outras você vai ter sim que interpretar, tá? Vai ter que inferir, interpretar, entender para conseguir construir o seu texto. Eu peguei aqui para vocês, tá? 2018, 19, 20, 21 e 22, né? O que a gente teve, que sempre é um vestibular assim à frente. Então vamos lá, o vestibular que se referia aí a 2018, ele pedia assim, proposta 1 e 2, trouxe dois textos, tá? Diferente do 2019 que trouxe 3. Então vamos para o de 2018. O primeiro trouxe assim, que era redigir um texto opinativo, dava de 10 a 14 linhas, que discutisse sobre o tema extraído da música dada. Então foi dada uma música, e essa música você precisava interpretar, entender o tema da música e fazer um texto opinativo de 10 a 14 linhas. Chay, isso é mais difícil? Eu interpreto assim que não seja mais difícil de escrever o texto, se talvez mais difícil de entender, porque uma galera vai gostar, nossa, é pequenininho, você não tem tempo para se perder naquele texto, mas você também precisa ser muito pontual, tá? Essa é uma característica deles aqui. Ou você sabe ou você não sabe. Quando você tem de 10 a 14 linhas, é um pouquinho tempo que você tem pra... comecei ruim, mas depois eu melhorei. Não, todo o texto precisa ser bom. Aí em 2018, a gente teve o seguinte pedido. Redigir um texto dissertativo argumentativo. Então, olha só, trouxe um opinativo e um dissertativo argumentativo, muito próximo, né?
Só que o dissertativo argumentativo era de 12 a 16 linhas, tá? Apontando as motivações, apontando as motivações que levam as pessoas a fazerem justiça com as próprias mãos. Então trouxe interpretação de uma letra de música, depois justiça com as próprias mãos, né? Bem diferente, tá? 2019 trouxe 3 pedidos. O pedido só falava elaborar um texto, tá? Que falasse sobre a leitura no Brasil, que sejam discutidas a leitura no Brasil, e iniciativas para reverter o quadro sejam propostas. Então pediu um texto, não disse o tipo, não disse o gênero e deu a temática. Depois pediu comentar em 10 linhas o que a charge fornecida denuncia e ao mesmo tempo defende. Então pediu um comentário interpretativo. E na 3 diz para continuar o texto fornecido. Eles dão um texto, tá? De tendência narrativa. Narrativa é uma coisa que costuma cair bastante também. E elaborar a conclusão em apenas 5 linhas. Então, começou um texto e pediu que vocês terminassem aquela narrativa em 5 linhas, né? E por fim, aqui o último que a gente teve, 2022, pediu para redigir um texto narrativo, trouxe narrativa, né? Explorando os elementos básicos da foto fornecida, então interpretar e trazer uma narrativa. E o 2 é redigir um texto dissertativo argumentativo que coloca em discussão o seguinte tema, tá? Eu tenho direito a ser igual quando a diferença me inferioriza e tenho direito a ser diferente quando a igualdade me descaracteriza. Não trouxe nem a quantidade de linhas, tá? Aí o candidato teria que olhar a folha e interpretar. Tem muito isso dentro da Universidade Estadual de Londrina. Você vai precisar olhar, veja bem, a folha, se ele tem título, se ali, quantas linhas traz, caso o direcionamento dentro da prova não traga para você, né? Aí você vai ter que olhar e pensar assim, quantas linhas eu tenho aqui e para qual direcionamento eu vou levar meu texto. Então, o que a gente tem que ficar bem alerta em relação a esta prova, que acontece no dia 20, tá? Primeiro, que provavelmente caia algo relacionado à opinião, a posicionamento. Mesmo que seja um texto muito curtinho, tem uma tendência a trazer o dissertativo argumentativo, sim, tá? Outra coisa, fica bem ligado com a narrativa. A narrativa também costuma aparecer. Então, texto dissertativo, argumentativo e narrativa, eu quero que você fique com muita afinidade, revisa os textos aqui, revisa os vídeos, porque tem uma tendência para cair, tá? Fique ligado a quantidade de linhas que vai aí se assemelhar às 30 linhas juntando todos os textos. Pode ser 2 textos, pode ser 4 textos, fiquem preparados, né? E não esqueçam que dê atenção ao tema. Não tem receita de bolo aqui do tema, não tem como dizer que é um problema social, não tem como dizer se vai pedir proposta de intervenção ou não. Então fiquem de olho no tema, porque isso é muito importante para vocês. E em relação à correção, que também é muito importante, é aquele básico da correção, né? Analisar se você se enquadrou no tema, se você cumpriu as linhas, se você cumpriu a proposta, tá, que foi pedida, se você escreveu em língua portuguesa correta, em norma culta, se você se adequou ao tipo de texto e à linguagem que ele necessitava, né? Então, a pontuação, a coesão, o esclarecimento das ideias. Isso é o básico para qualquer texto, isso é o básico para Enem também, vestibulares e para concurso. Quando a gente olha um texto, a gente sempre analisa todos esses pilares. Escreveu corretamente, adequou o gênero, cumpriu o tema, tá? Fez as adequações ao tipo de texto, é um texto com mais permissão ali de linguagem, é um texto com menos permissão de linguagem. Então, você também tem que ficar super atento a isso. A redação e o dia da prova tá batendo aí nessa porta, então não se perca nas datas, não se perca nos tipos, nos textos. Estude aí, tente praticar 2018, 19, 20, 21, 22 para você ir super bem preparado para a Universidade Estadual de Londrina. Me conta aqui se você já fez esse vestibular, se é o seu primeiro, e se você assistiu esse vídeo também aí depois já da prova, conta aqui o que você achou do tema. Ó, um beijo, boa sorte, eu te espero aqui no Redação Online na próxima aula, e todos os nossos links vão ficar disponíveis para vocês aqui embaixo. Até a próxima aula.